Vou-vos agora falar sobre o e-moderador e a e-moderação. As funções principais de um e-moderador são múltiplas e podem se resumir à concepção da ação propriamente dita, à sua implementação, à condução e moderação dos espaços, à criação dos conteúdos para disponibilizar aos formandos e à avaliação dos formandos e das ferramentas utilizadas. Os papéis que o e-moderador tem na gestão destes espaços online são múltiplos também e temos aqui algumas dimensões da sua intervenção que passam por promover, estimular, apoiar, orientar, avaliar e implementar. Portanto, tudo isto são papéis perfeitamente decisivos no desenrolar da moderação de qualquer espaço de aprendizagem online. Segundo Mason, estes papéis e tarefas podem-se aglutinar em três dimensões. Há a interação entre o formando e o formador, há a interação entre o formando e os conteúdos disponibilizados e há a interação entre os próprios formandos. Pode-se considerar ainda uma outra dimensão no contexto de e-learning, que é a interação entre o formando e a própria plataforma de e-learning, normalmente o Moodle. A moderação, segundo Dias, pode ser definida por esta frase que temos aqui, que diz-nos que a moderação online desenvolve-se como uma atividade reguladora dos processos de organização dos grupos e também das aprendizagens realizadas nesses ambientes virtuais. Esta moderação tem como papel fundamental do e-moderador o processo de construção de significados em detrimento do processo associado à transmissão de conteúdos. Portanto, dá-se muito mais significado, ou dever-se-á dar muito mais significado à construção do conhecimento e do significado daquilo que se quer transmitir e não propriamente na transmissão dos conteúdos. Segundo Salman, que em 2000 elaborou este modelo que está aqui representado, nós temos 5 etapas do desenvolvimento da aprendizagem, neste caso relacionados com a interatividade e em ambientes de aprendizagem online. Temos um primeiro momento em que temos um acesso e a motivação, temos um segundo momento caracterizado pela socialização online, um terceiro momento que são as trocas de informação, um quarto momento que é a construção do conhecimento e um quinto momento que é o desenvolvimento. Cada um destes momentos, no acesso e motivação, o papel do e-moderador, segundo Salman, deve ser de apoiar e facilitar o acesso individual, portanto, ao sistema. Depois, na socialização online, deve ser caracterizada por uma construção de identidade pessoal online, portanto, o moderador deve fomentar este objetivo. O início da socialização e interação com os outros, portanto, com os outros formandos e entre os formandos e o formador, a familiarização com a própria plataforma e os espaços de aprendizagem. Depois, num outro momento, a partilha de informação, ou seja, o moderador deve colocar o seu foco na partilha da informação entre os participantes e no acesso aos conteúdos disponibilizados. De seguida, a construção do conhecimento já é feita com uma consolidação da aprendizagem e com desenvolvimento de processos colaborativos e de discussão de temas e ideias entre todos, e finalmente, numa última etapa, o desenvolvimento, onde se deverá promover a autonomia, a reflexão crítica, a progressão da aprendizagem e a própria autoeficácia. Salman diz-nos ainda que o moderador ou e-moderador deve possuir os seguintes skills. Deve ter uma boa organização e método, deve ter familiaridade com a estrutura do curso, deve ter um bom domínio do tema ou assunto, entusiasmo e motivação, capacidade de utilizar os recursos, um bom relacionamento com os alunos, formandos, um catalisador de aprendizagens, ter também uma boa capacidade de comunicação e ser flexível. Segundo Collison, os papéis do moderador podem dividir-se em 3 categorias distintas. Uma que ele chamou de Guide on the Side, ou seja, guia não participante, onde o e-moderador dirige e conduz muitas discussões que decorrem entre os participantes, mas não interage diretamente. Depois, uma segunda categoria que se chama instrutor ou líder do projeto,
Aqui o papel do e-moderador desempenha um papel instrutivo, fornecer feedback e orientar e definir regras das interações. E, finalmente, uma terceira categoria, que é o líder do processo de grupo, em que o foco é no envolvimento dos participantes em todas as discussões, guiando-os e focando-os em linhas construtivas, portanto, na construção do conhecimento coletivo. Segundo Berge, a intervenção do moderador faz-se segundo estas 4 etapas, ou seja, deve-se fazer de forma pedagógica, de forma social, tendo em conta a gestão e a organização e a própria técnica. Portanto, são 4 formas de intervenção de moderação, segundo Berge. Segundo Lyle Thomas, citado por Shepard, há uma mnemónica dos 4 P's, portanto, uma teoria que ele construiu, e esses P's de positivo, proativo, paciente e persistente, que eu traduzi para português, sendo que no positivo o moderador deve ser motivador, entusiasta, gerar interesses, apoiar. No proativo ele deve ser um catalisador da aprendizagem. No paciente ele deve ser flexível, deve ter boa capacidade de adaptação às necessidades dos participantes, portanto dos formandos, e como persistente porque ele deve distinguir o essencial do acessório e deve focar as discussões nas questões essenciais, evitando a dispersão que muitas vezes surge neste tipo de plataformas. Tudo isto resumindo, eu queria deixar aqui uma questão, que é esta. Que papel ou papéis tem o e-moderador, segundo aquilo que nós vimos aqui nas várias teorias, que o professor não tem já? Ou seja, antes de ser e-moderador, portanto como professor presencial, provavelmente se nós formos analisar bem, muitas daquelas características estarão presentes num professor em ensino presencial. Portanto, deixo aqui esta questão para reflexão de todos.